Olá, sejam bem-vindos à palestra Reconecte-se com sua essência. É uma alegria muito grande realizar esse evento, principalmente nesse momento que nós vivemos, em que muitos estão precisando muito do que nós vamos compartilhar aqui. E eu quero dizer para vocês que às vezes eu vou ficar olhando aqui do lado porque eu estou com o notebook e eu tenho uns slides aqui para passar, então não estranhe eu às vezes ficar assim de lado olhando, porque são os pontos que eu tenho que passar aqui para ajudar na clarificação dos temas que irei compartilhar. Quero convidar todos para ficarem até o final, porque no final tem uma surpresa, sim, uma surpresa muito boa para todos os que se permitirem ficar conectados aí com esses conhecimentos, com essas vivências, com as informações que nós vamos passar aqui. Algo que vai ajudar muito no processo de autoconhecimento de cada um de vocês. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Lang e é uma alegria muito grande poder somar aí com a clarificação desse tema tão importante para a nossa vida. Afinal, a pessoa, o ser mais importante que existe, passa por essa conexão com sua essência. Essa essência é o que você verdadeiramente é. E o que você é algo muito precioso, muito valoroso. As pessoas estão sofrendo muito de baixa autoestima por elas não se reconhecerem, por elas não se conectarem com elas mesmas. São tantas informações que nós temos no mundo, são tantas questões que existem à nossa volta, via internet, via o celular, que muitos estão completamente dessintonizados da sua verdadeira identidade. E isso causa uma série de problemas e nós vamos falar sobre isso. Para começar, estou vendo aí as pessoas entrarem e gostaria que cada um dissesse a cidade e o estado ou o país de onde está vindo, de onde está localizado, para que eu possa sentir um pouco a abrangência, não é, da conexão que nós estamos fazendo e da conexão que nós estamos promovendo aqui. Então, quem puder, coloque aí a cidade, o estado, e se for de fora do Brasil, o país e a região que está falando, está se conectando, tá bom? Bom, eu, para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou um ser cósmico, vestido aqui de André Luiz Lang para cumprir um propósito aqui na Terra. E esse propósito passa pela transformação das pessoas, por auxiliar na transformação das pessoas, no despertar da consciência das pessoas, para que elas possam viver melhor, em conexão com sua essência. E nesse ponto passei por várias experiências, passei por várias formações, passei por vários caminhos e passo a cada instante para aprender, e vi a necessidade de compartilhar isso com mais pessoas. E é o que eu venho fazendo há mais de 30 anos, e um todo me levou
desde cedo, desde que eu me entendo por gente, buscar o caminho das estrelas. Eu, quando morava em São Paulo, eu sou um paulistano, sou não, estou um paulistano, nasci em São Paulo, capital, na Selva de Pedra, e no meio lá da Rua da Consolação, perto ali do Mackenzie, cheio de prédios, eu não tinha muito para onde olhar e buscava, apesar de estar morando bem no alto, no 12º andar, olhava bem para longe e via um fiapo de horizonte e buscava uma conexão. Olhava para cima, para as estrelas, algumas que dava para ver no meio daquele céu nublado, e procurava uma conexão com as estrelas. É algo que me dava um alento, é algo que me sinalizava como se o meu caminho fosse ao encontro das estrelas. E as estrelas sinaliza como se fosse o meu verdadeiro lar, não é? Então eu me considero um viajante cósmico de passagem na Terra, e nessa passagem eu sou muito grato pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de me conectar com as pessoas. Cada pessoa que eu me conecto, mesmo à distância, como estamos aqui com vocês, é como se eu reencontrasse alguém. E esse reencontro me dá uma satisfação, um alento, faz vibrar dentro de mim algo muito precioso. Eu considero que todos somos um, somos partes de um mesmo todo. É como se nós pulsássemos no mesmo coração. E no momento em que nós temos a possibilidade de fazer uma sintonia numa frequência mais elevada, nós podemos sentir essa conexão, que vai além de todas as diferenças. As pessoas podem ter credos diferentes, podem ter padrões de crenças específicos, podem ser de raças diferentes, sexos diferentes, podem ter determinados valores que são diferentes uns dos outros, mas essencialmente nós somos como se fôssemos irmãos, partes de um mesmo todo, e viemos de uma mesma fonte. E no momento em que nós nos permitimos ir além de todas essas diferenças e sentirmos um pouquinho essa fonte, nós conseguimos ter uma sensação que o que mais se aproxima dela seria o amor, mas não o amor que nós conhecemos de um namorado, de uma namorada, de uma família. É um amor maior, um amor que ele abarca tudo e todos, e que ele vivifica o nosso ser. Ele dá saúde, ele dá ânimo, entusiasmo, alegria, ele nos impulsiona a evoluir e a nos conectar cada vez mais, buscando o bem, o bom e o belo. Então, no meio dessa trajetória toda que eu tive, e também de São Paulo, eu saí justamente por uma série de conexões que foram feitas, e eu cheguei até Mato Grosso. Eu cheguei até onde eu estou morando atualmente, que é Cuiabá, Mato Grosso, e vou muito para Chapada dos Guimarães, que é considerado o centro geodésico da América do Sul. E lá eu faço atividades também através de um contato com a natureza. Há 21 anos atrás eu tive a oportunidade de adquirir uma área, e essa área foi e é um grande laboratório, uma grande faculdade da minha conexão comigo, com a natureza e com
Deus como um todo. Então, é algo que eu vou falar no decorrer do nosso encontro, do nosso bate-papo aqui, que é mais do que uma palestra, um encontro de conexão. E nesse local foi uma verdadeira faculdade, a natureza é uma verdadeira faculdade. Então, de São Paulo, passando por vários estados, passando por várias formações, passando pelo trilhar e conhecer e pesquisar de várias correntes filosóficas, religiosas e científicas, fui trilhando a minha formação, fui lapidando, vamos dizer assim, o meu ser para poder reluzir algo que existe em minha própria essência. Então, falar sobre essência é falar sobre algo que reflui dentro do meu ser e é algo que eu gosto muito, porque é algo muito importante na vida das pessoas. Justamente a manipulação das pessoas, as doenças das pessoas e todo o mal que possa acontecer é quando cada um ele fica completamente desconectado da sua essência. Muito bem, vamos lá refletir sobre isso. Vocês já viram que a maioria está se guiando muito pela opinião dos outros, pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai dizer, pela grife, pelo status, pelo dinheiro, pelo diploma, pela roupa que está vestindo, pela forma que a pessoa se relaciona e fala, enfim, pelo número de seguidores que tem na rede social, pela quantidade de likes que se tem em uma determinada publicação. Então, os valores e as formas que as pessoas estão se guiando faz com que a pessoa se desconecte de si mesma, se desconecte da sua própria essência. Ou seja, muitos estão vivendo de rótulos. Rótulos, sim, e rótulos não são exatamente o que cada um é. Aliás, não são nunca o que cada um é, porque rótulos são papéis sociais que cada um desempenha em função de um objetivo. Você é um profissional, você é um pai, você é uma mãe, né? Você está um pai, está uma mãe, está um profissional, está casado, está solteiro, está namorando esse, está namorando aquele, está torcendo para esse time, para aquele time, enfim, você está usando esse carro, você está morando numa casa, mas você não é isso. Isso são papéis que você utiliza em função de um objetivo. E as pessoas, elas se ligam e se identificam tanto por esses papéis que eles acabam, ao perder um determinado papel, ao perder um emprego, ao perder um relacionamento, ao perder um bem, as pessoas se desestruturam completamente e esquecem daquilo que realmente tem valor. E o que tem valor é aquilo que a pessoa é. As pessoas precisam valorizar mais o que? O ser. Ser para ter e não ter para ser. No Ocidente, principalmente, mais do que o Oriente, as pessoas valorizam muito os bens materiais, valorizam muito as posses, valorizam muito as aparências e esses rótulos e esquecem justamente da essência. O que tem valor realmente é essa essência. E é engraçado que desde pequeno a pessoa, um adulto chega para uma criança e pergunta: o que você vai ser quando crescer? Né?
como se aquela criança não fosse. Ela já é. Ela vai conquistar um diploma, conquistar uma posição financeira, conquistar status, conquistar bens, mas ela já é. Então não é o que ela vai ser, é o que ela é. Então nós nos relacionamos desde pequenos com determinados conteúdos que vão nos programando e nos distanciando da nossa essência. É interessante que você vai, quando você é jovem, as pessoas perguntam, e aí, que faculdade, que profissão você vai ter? Ou que profissão você quer? Depois, você está namorando alguém, quando você vai casar? E aí, depois, quando você vai ter o seu primeiro filho? E depois, e aí, não vai ter não vai ter um irmãozinho para o seu filho? Ele precisa do irmãozinho. E assim os outros vão se relacionando com você através de determinados parâmetros sociais e você não questiona muitas vezes o que você quer. Não é? Ter uma profissão. E os outros cobram de você ter um diploma, cobram de você ter uma faculdade. É sempre bom você estudar, ter um diploma, ter uma faculdade, sim, mas você deve se questionar, é isso que eu quero? Eu vou cursar essa faculdade porque é aquilo que está alinhado com o meu objetivo essencial, com os meus valores, com aquilo que verdadeiramente eu quero? Ou simplesmente eu vou fazer isso para agradar o meu pai, a minha mãe, a sociedade, só para ter dinheiro? Muitos têm rios de fortuna e são infelizes. E você vai fazer algo baseado em quê? Muitos têm filhos porque há uma grande pressão da vovó, há uma grande pressão da mamãe, do papai, há uma grande pressão dos outros. Mas você verdadeiramente quer trazer ao mundo mais um habitante, mais um filho? Você tem esse anseio, ele é seu ou é dos outros? Você, às vezes, é uma mãe, é uma pessoa do lar, é uma pessoa que se conecta com os filhos e gosta de cuidar deles. E aí chega alguém e fala, mas você não vai trabalhar, é preciso ser independente, é preciso ter o seu dinheiro. E às vezes você vai fazer isso porque o outro ou a outra está falando, mas você não está, verdadeiramente não gostaria daquilo, porque é como se você nascesse para ser mãe, para ser uma cuidadora, uma zeladora, uma guardiã da família e do lar, e aquilo não te acrescenta. E vice-versa também é verdadeiro. Muitos, não é? Nasceram para serem executivas, para serem pessoas que vão trabalhar em multinacionais ou que vão realizar muitos trabalhos fora do lar. E aí vem a pressão do marido, ou vem a pressão da família, você vai nos deixar, vai nos abandonar, e assim você vai deixando de agir em conexão com a sua essência, em conexão com aquilo que você é verdadeiramente, em conexão com a sua verdadeira identidade. Isso vai frustrando as pessoas. Sim, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem desanimadas, elas vivem completamente agindo contra o seu próprio ser, o seu próprio natural. E aquilo vai lhe sufocando, aquilo vai lhe abafando e aquilo vai fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Existem pesquisas que sinalizam que a saúde mental está cada vez mais comprometida. Quando nós vivemos uma pandemia como estamos vivendo, quando nós vivemos um todo coletivo onde amigos e amigas estão falecendo,
onde existe uma pressão muito grande de notícias pesadas e densas, e muitas até fake news, vai fazendo com que a gente viva numa esfera que vai potencializando todos os aspectos desiludidos que nós temos em nosso próprio interior. E isso causa depressão, isso causa ansiedade, isso causa crises de medo e pânico, e isso está preocupando até cada vez mais a saúde mental, os estudiosos da saúde mental da população como um todo. E esse lado acaba repercutindo em suicídios. Os índices de suicídio no mundo inteiro têm aumentado em índices alarmantes. Mas o grande ponto não é esse suicídio declarado, é aquele que vai nos matando aos poucos. E você vai ficando desanimado, desanimada, e você vai ficando sem energia, e você vai vivendo uma rotina. E muitos vivem como um verdadeiro zumbi. Vocês já olharam para muitas pessoas que elas estão sem vida? Elas estão como se fossem papagaios que repetem, repetem e repetem. As pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar. Sim, as pessoas estão perdendo a capacidade de falarem umas com as outras. Então, hoje está muito em voga a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, a empatia, porque realmente é muito necessário. As pessoas estão no piloto automático. Elas agem impulsivamente. Elas ligam o piloto automático e muitas vezes elas nem sabem o que falaram, mas reagiram agressivamente a uma opinião, agressivamente a algo que não teria sentido para aquilo. E depois as pessoas caem em si e elas nem sabem o que fizeram. Então, isso está ocorrendo de uma maneira cada vez mais multiplicada em todo o mundo. É algo que nós devemos refletir, a falta de conexão com a sua própria essência. E a nossa essência, ela é pura, ela é fonte de prazer, ela é fonte de energia, de luz. Sim, de luz. É algo que nós trazemos em na nossa essência mais pura. Se fôssemos comparar, seria como uma criança pura, uma criança leve. E toda a nossa espontaneidade é algo que reflui da nossa essência. O nosso aspecto intuitivo, a nossa intuição, que nos intui além de pensamentos, além do cabeção e além do coração, é algo que tem perfeita conexão com nossa essência. Fazer, realizar, trabalhar para ser verdadeiramente feliz e alinhado com o nosso propósito evolutivo, com o propósito maior que deve nortear os nossos planos de ação, que deve nortear as nossas metas, os nossos objetivos, acontece quando nós nos conectamos com a nossa essência. E deveria ser o natural essa conexão com nossa essência. Mas nós estamos muito ligados à aparência. Nós não nos permitimos momentos de contato conosco mesmo. Nós acordamos e já vamos muitas vezes para o celular, nós acordamos e ligamos a TV, ligamos o computador, nós acordamos e não nos permitimos momentos de conexão silenciosamente com o nosso íntimo.
a íntima relação com a nossa própria essência, com a nossa verdadeira identidade. Nós acordamos, vestimos não só roupas, mas vestimos as nossas roupas sociais e com elas os nossos padrões de crenças, crenças que muitas vezes são limitantes. Nós limitamos toda a potencialidade que é natural no nosso próprio ser. Nós temos potenciais para vencermos limitações. Nós somos fortes e esquecemos disso. Nós nos acomodamos com a fraqueza e é preciso nós resgatarmos a nossa força. E aí você pode dizer, mas o que impede a conexão com a nossa força? O que impede a conexão com a nossa essência? Toda vez que você se abre para receber pensamentos negativos que só lhe colocam para baixo, pensamentos que lhe depreciam, pensamentos ou questões que fazem você se comparar e se depreciar, questões que fazem você achar que não é capaz, que não é competente o suficiente, que não é belo ou bonita o suficiente, que não tem condições e aquilo não é para você porque é muito para a sua capacidade ou é muito para a sua felicidade. Tudo isso que lhe coloca para baixo são formas de comprometer a sua conexão, porque a sua essência ela é pura e basta um ponto de sujeira, vamos dizer assim, um ponto de denso no meio dessa vibração para comprometer essa conexão. E olha que nós temos, segundo pesquisas de uma universidade do Canadá, temos 6.200 pensamentos ao dia. Então, quantos desses pensamentos que você tem são anjos e quantos desses pensamentos são verdadeiros demônios a sugar a sua energia, a sugar a sua força? Fique ligado e fique atento, porque muitos processos de grupos dominantes ou de forças que querem sugar a nossa energia e nos vampirizar usam determinadas informações apenas para nos colocar para baixo. E aí temos a própria mídia, temos a mídia dos mais diversos veículos de comunicação com conteúdos que acabam poluindo toda a nossa vibração com questões densas, com questões que acabam nos deixando para baixo. Então é muito importante que cada um reflita sobre aquilo que se permite acessar, quer seja na TV, quer seja na internet, quer seja nas suas relações pessoais, quer seja nos alimentos que vai ingerir, quer seja nas conversas que vai ouvir, enfim, você tece o seu destino a cada escolha que faz. E é muito importante você exercer com discernimento essas escolhas. Quer saber mais? Então vamos ali sobre mais um ponto que coloco aqui no slide. O consagrado psiquiatra e escritor Augusto Cury diz que as pessoas acumulam mais lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. Incrível, né? Pois é, isso é verdade. E daí o estado de calamidade pública que temos em relação à saúde. E é muito importante cada um ter o seu discernimento e desenvolver esse senso para poder selecionar melhor
aquilo que vai pensar e aquilo que vai gerar. É preciso que o seu eu assuma o comando dos diversos aspectos que fluem em sua mente, que fluem no seu lado emocional. O seu lado emocional é como se fosse uma criança e ele gera uma série de coisas, uma série de quereres. O Augusto Cury também diz que não dá para dar um cartão de crédito ilimitado para as emoções, porque senão elas saem comprando por aí a torto e a direito e você que paga o pato disso. Então, tudo aquilo que flui, os desejos, os anseios que fluem em direção a querer possuir isso, querer possuir aquilo, a você ter vontade disso, vontade daquilo. É preciso que haja um senso por trás a fazer a devida gestão dos seus pensamentos e sentimentos. E essa gestão consciente é feita justamente pela sua essência divina, pelo seu eu quando está no comando. Então, reconectar a sua essência é você ter condições de fazer a gestão dos seus pensamentos e sentimentos de maneira melhor. E com isso, ter mais saúde, ter mais equilíbrio, harmonia e poder conduzir a sua vida de uma maneira mais equilibrada. Olha só outro ponto. Vocês sabiam que pensamentos negativos podem levar ao Alzheimer? Pois é o que revela o Instituto de Psiquiatria e Psicologia e Neurociência King's College London, na Inglaterra. O pensamento negativo repetitivo prejudica a capacidade do cérebro de pensar, raciocinar e formar memórias. Um outro estudo científico da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, alerta que 30 minutos de negatividade ao dia já é suficiente para danificar seu cérebro e nem precisa partir de você. Basta ouvir, reclamar ou assistir a coisas negativas na TV. É claro que não dá para ser otimista o tempo todo, com toda essa carga de desafios que nós vivemos, mas é algo que pode ser desenvolvido. O hábito da autoobservação. Sim, desconfie daquilo que lhe coloca para baixo, desconfie daquilo que lhe contamina com uma negatividade excessiva. Quer seja, como já falei, nos relacionamentos, na mídia, nas conexões com colegas de trabalho, com os seus próprios pensamentos internos. Porque você pode ser o seu maior inimigo ou você pode ser o seu maior amigo. Um outro ponto que é muito importante, aí você pode dizer assim, mas como eu vou desenvolver isso? O processo passa pelo autoconhecimento. O autoconhecimento são um conjunto de ações que podem lhe ajudar em seu processo de autoobservação. A atenção, ele é um poder. Aonde você colocar a atenção, pode ter certeza que aquilo é como se fosse um fertilizante que dará vida àquela semente e ela florescerá, crescerá e se transformará em uma árvore a dar frutos. Então, aonde você tem colocado a sua atenção? Aonde você tem colocado a sua atenção é onde as coisas vão se desenvolver e florescer. Muitos passam a vida inteira dando atenção só ao trabalho. Trabalham e aí surgem problemas na sua família. Outros dão muita atenção ao seu corpo
e ele não desenvolve muitas questões a nível mental, a nível intelectual, a nível de estudos, e aquilo faz uma falta a nível de discernimento das coisas. Muitos vivem apenas para o prazer e passam uma vida sem a devida base familiar. Outros dão muita atenção à família e não se realizam em todos os seus projetos fora, em relação a amigos, em relação ao trabalho, em relação ao lazer. Então é preciso que cada um reflita aonde está colocando a sua atenção e procure ampliar a sua visão para se conectar em outras áreas que não está tendo essa devida atenção. E o autoconhecimento é algo que eu foco muito em meus cursos, em minhas atividades ou nas realizações que eu faço, porque é uma ferramenta pela qual cada um poderá ter condições de mover a sua alavanca de transformação. Muitas coisas que as pessoas reclamam, pode ser no trabalho, pode ser com a esposa, com o esposo, com dinheiro, pode ser em relação ao prazer e em muitas outras áreas, são reflexos. Na realidade, a solução está no momento em que a pessoa focar no seu interior, porque o externo é um reflexo do interno. Então coloque a sua atenção no seu interno. Como nós estamos fazendo aqui, através dessa palestra, através de você se permitir canalizar um tempo para estar aqui refletindo sobre questões essenciais. Não espere tratar dessas coisas apenas quando ficar velhinho. Não espere tratar dessas coisas apenas quando tiver tempo, quando resolver todos os seus sonhos, quando tiver muito dinheiro, ou quando você resolver todos os seus problemas de saúde, ou quando você tiver paz. Não, isso é uma fuga psicológica para transferir para o futuro algo que você poderia e deveria resolver aqui e agora. Na realidade, o que nos resta é apenas o momento presente. O futuro é uma consequência do hoje. E o hoje já é uma consequência do passado. Muitos ficam presos no passado ou presos nas expectativas do futuro e não centram no aqui e agora, na plenitude do momento presente. E é aqui e agora que as coisas acontecem. É aqui e agora que temos a condição de nos conectar à nossa essência e ela mover a alavanca da transformação, porque podemos assim estarmos centrados. Perdemos a energia quando nós estamos na periferia, quando nós estamos no entorno, e nós concentramos energia de solução quando nós estamos centrados no nosso centro, quando nós centramos no nosso eixo. No nosso eixo, nós temos a força para mover a alavanca da transformação. Então, todo o processo de transformação que passa pelo autoconhecimento, que passa por essa tomar posse da atenção, que passa por essa autoobservação, são pontos que estão ao seu alcance fazer. São pontos que estão ao seu alcance realizar. Os desafios não faltarão. Daqui a pouco, quando terminar esse nosso contato aqui, você desligar a internet e for para viver a vida, o cenário real da vida, o teatro real da vida, com todos os personagens que você representa, lembre-se que você tem o ator real. Ele não é o pai, ele não é o profissional, ele não é esse que fala, ele é uma essência que está lá além das palavras, que está além dos fatos, além das pessoas. Quando você for responder impulsivamente algo
que falaram para você e às vezes vai sair algo agressivo, inspire, respire e reflita. Será que eu vou e devo falar isso mesmo? Será que é o melhor? Isso está alinhado com minha essência? 2 ou 3 segundos farão uma diferença. Alguns que acreditam em karma dizem que nós vencemos o karma não é pela ação, mas sim pela reação, pela forma como nós reagimos a algo que se repete. Então, no momento em que você se conscientiza disso e vier aquela pressão, aquela situação que você não gosta, aquele comentário que você não gosta, aquela palavra que parece lhe ofender, aquela energia que parece lhe colocar para baixo e que lhe coloca para baixo, procure inspirar e procurar ir além disso e não reagir, mas agir em conexão com sua essência, sendo proativo, sendo centrado no seu próprio eu, o eu seu, a sua essência divina, a sua partícula de Deus, a sua centelha divina dentro de você, comandando os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas ações. E aí você pode dizer, André, mas isso não é tão fácil, isso aí é algo que você está falando, mas na prática ele é difícil. Primeiramente, você mude o seu verbo, porque o verbo tem força. Então, tire o difícil, que é algo que parece que é denso e não tem solução, para desafio. É desafiador, mas eu vou vencer desafios, porque os desafios me aprimoram em meu processo evolutivo. Então, a cada situação, a cada desafio, terei uma oportunidade de me aprimorar. Então, ressignifique. Ressignifique aquilo que está acontecendo diante de você e você verá que isso certamente pode ser tratado de uma outra maneira. Um outro ponto que é muito importante, mas muito, que me ajudou muito em meu processo de autoconhecimento e de reconexão com minha essência, é você ir ao encontro da natureza. Sim, ir ao encontro da natureza. Estudos lá do Japão, pesquisadores japoneses, eles identificaram que tomar um banho de floresta, como eles chamam, ficar em contato, andar no meio da natureza, tem a capacidade de diminuir o nosso cortisol e, com isso, diminuir o estresse, aumentar a nossa imunidade e diminuir a pressão arterial e, com isso, nos dar mais harmonia, mais prazer, mais equilíbrio, melhoria do nosso sono e principalmente essa questão da imunidade. Ainda mais em tempos atuais que estamos vivendo de pandemia, isso é algo muito positivo e é algo que merece toda a nossa atenção. Não tem uma pessoa que não vá ao encontro na natureza e não se sinta abraçado, não se sinta amado, porque nossa constituição biológica é feita de elementos da natureza. É um microcosmos que somos nós, nos conectando a um macrocosmos, cheio de vida e que tem uma organização perfeita, uma organização harmônica e com princípios ativos que podem nos ajudar nas mais diversas áreas. Então é algo que atua não só a nível biológico, mas também a nível psicológico, a nível emocional. Banhar-se de natureza é algo muito importante. Aí você pode dizer, mas eu estou aqui no meio da cidade, eu estou aqui numa selva de pedra e eu não consigo ir na natureza e agora eu estou ficando em casa.
Pois bem, não importa. Você pode fazer a conexão, por exemplo, com umas plantinhas do seu jardim. Você pode fazer a conexão no momento em que você se alimenta, agradecendo aqueles alimentos que vieram da natureza. Você pode tomar um bom banho e sentir aquela água lhe limpando, lhe harmonizando, lhe tranquilizando. Você pode ir para a varanda, por mais poluído que seja a sua cidade, sinta o ar, olhe para as estrelas, procure uma conexão com a natureza. E também vale visualizar. Visualizar a natureza também ajuda, porque a mente ela cria respostas através dos neurônios, através dos hormônios que são sintetizados, através das imagens que nós visualizamos. Então, você trazer a natureza na sua imaginação, ela realiza um bem-estar também a nível biológico dentro do seu organismo. Então, é algo muito importante o contato com a natureza. Olha só essa foto, eu em meio à natureza. Confesso que é um dos locais que eu mais me sinto bem, me sinto realizado. Esse contato aí com uma das minhas paixões, que é justamente os ipês. Eu tenho cerca de 30 anos realizando palestras, cursos, treinamentos voltados para o desenvolvimento humano, para o despertar da consciência, e faço sempre, ou sempre fiz de maneira presencial. E muitos foram em contato com a natureza. Dentre as diversas atividades que eu desenvolvo, uma delas eu tenho um apreço muito especial, pois ela sintetiza todos esses pontos que eu coloquei e tenho colocado aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa palestra, que é a reconexão com nossa essência. E ela passa e tem um adicional de força quando nós nos conectamos com a natureza. Eu falo isso não baseado em teoria, mas baseado em experiência e vivência própria. Há muitos anos atrás, há cerca de 22 anos atrás, quando eu passei por grandes testes, eu tinha desafios de ordem financeira, desafios na empresa que eu tinha, desafios no relacionamento conjugal, desafios de saúde, enfim. Quando eu vivia uma das fases mais laboriosas, desafiadoras da minha vida, eu tive a oportunidade de adquirir uma área em Chapada dos Guimarães e lá comecei um relacionamento muito belo, muito precioso com a natureza. E dentro desse relacionamento, uma espécie da natureza me chamou muito a atenção e me ensinou muito, que são os ipês. Os ipês, além das suas belas flores que todos conhecem e admiram, existe uma poderosa dinâmica de transformação e de reconexão com a nossa própria seiva interior. A seiva num ipê ou a seiva numa árvore, ela tem o poder de fazer a conexão desde as raízes até a copa mais alta da árvore. E por onde ela vai passando, ela vai transmitindo vida,
força, energia, poder. E isso acontece também no momento em que nós nos conectamos à nossa essência e ela vai fazendo a conexão desde as nossas raízes, da nossa gestação, da nossa infância, passando pela adolescência, maturidade e até os nossos propósitos, o nosso propósito alinhado com o nosso futuro. Essa dinâmica da vida alinhada com nossa essência existe através de um mestrado ligado aos IPs. E eu aprendi isso ao longo da minha convivência com a natureza. E isso fez com que eu conseguisse criar uma atividade, dentre as muitas que eu realizo, uma que eu me identifico muito por ter me ajudado bastante, que é o IPessência. O IPessência, vou colocar aqui umas fotos, umas imagens para que vocês conheçam um pouco das atividades. Eu realizo nesse local, que eu chamo de Ashram Rumi, em Chapada dos Guimarães, que é uma área de 21 hectares. É uma área que foi toda edificada com um trabalho voluntariado e também alinhada com o propósito do despertar da consciência. Então é um local muito especial, que tem toda uma história, que quem quiser depois eu conto com mais detalhes. Mas dentro dessa atividade, que a maioria, que todos esses anos eu realizei de maneira presencial, sempre me vinha assim, poxa, e muitas pessoas vinham de fora, pessoas vindo do Rio de Janeiro, pessoas vindo de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, e vindo de longe para poder participar dessa atividade. E eu sempre tinha comigo, nossa, se eu um dia pudesse fazer isso para levar para mais pessoas, seria tão bom para que mais pessoas pudessem se beneficiar disso. E não era só eu que dizia isso, todos os participantes no final diziam isso. Nossa, eu vim, valeu a pena, eu peguei um avião, fiquei no hotel, eu vim especialmente para isso, mas eu queria trazer todos os meus amigos que ficaram lá na minha cidade. Eu ouvia isso e aquilo ficava na minha cabeça, como uma sementinha. Bom, uma hora eu dou um jeito nisso, uma hora isso pode ser resolvido. E aí veio a questão da pandemia e eu nem pude realizar os eventos presenciais e isso veio à tona. E aí veio a vontade de se criar um evento, o IPessência Online. E justamente eu consegui criar o IPessência Online. Vocês são os primeiros a estarem sabendo dessa novidade, Eu fico até emocionado, é uma grande alegria mesmo eu poder criar isso, porque eu sei da importância do que é desenvolvido nessa atividade e ela poder beneficiar todas as pessoas do mundo, sem limites. Isso não tem preço, é algo muito, muito, muito positivo. E eu criei essa IPessência Online, uma jornada de autoconhecimento junto à natureza. É uma jornada digital, sim, uma jornada onde a pessoa vai poder fazer onde ela estiver, da sua própria casa. Foram criados eu criei 24 videoaulas em 6 módulos e cada um vai trabalhando um determinado aspecto de reconexão com a natureza. E eu vou contando através dessa jornada também um pouquinho da minha história nessa grande universidade da natureza do Ashram Rumi, ao longo de 22 anos trilhando em contato com a natureza.
Então eu passo um pouco da conexão com os 4 elementos, não é? Da terra, da água, do fogo e do ar, a influência dela na formação não só física, mas também em aspectos psicológicos. Né? Tem pessoas que têm uma conexão mais com o fogo, outras mais uma conexão com a água, outros mais uma conexão com o ar, e isso vai dando determinados traços de personalidade. Conhecer isso facilita a pessoa a se relacionar consigo e com os outros. É possível alinhar os seus projetos baseados nos 4 elementos. É possível canalizar e entender melhor as pessoas conhecendo esses 4 elementos. E como harmonizar o aspecto negativo e o aspecto positivo. Porque vivemos numa dualidade e tudo tem esses dois lados. Eu coloco também pesquisas científicas que existem e que mostram esse lado oculto da natureza e toda a inteligência que existe na natureza. Não é? Então, existem algumas pesquisas que eu compartilho para aqueles que gostam de dados, para aqueles que gostam mais do lado científico. E essa inteligência da natureza é algo fenomenal. Vocês não imaginam a organização oculta que existe na natureza e por isso que possibilita nós termos um adicional de força, não só a nível biológico, mas em termos de todo o nosso processo evolutivo. Existem verdadeiros anjos na natureza e esses anjos, eles nos guardam e nos dão força para o nosso desenvolvimento. Vocês vão aprender também sobre os ipês e existe um verdadeiro reinado, não é? de poder e de força que existe junto aos ipês. O significado de cada cor, a força de superação. Vocês já repararam que no meio de uma queimada, quando tudo morre, aqui no Cerrado existe isso muito, lá para agosto, setembro, onde tudo queima e fica pretinho, lá surgem os ipês com toda a sua força, com todo o seu vigor, para dar energia e para dar o alento, para dizer é possível nós superarmos tudo isso e atingirmos um novo florescer e uma nova etapa. Então, existem ensinamentos ligados aos ipês, a força guerreira, existe uma força guerreira que você pode se sintonizar através do contato com essa espécie vegetal. Existe também uma meditação que você vai aprender, uma meditação muito poderosa que vai lhe permitir uma verdadeira reprogramação de vida, de todas as etapas de sua vida, desde a sua gestação até o seu processo de encontro com o seu propósito evolutivo. É uma meditação que eu vou revelar através desse Ipessência online. E existe também uns ensinamentos ligados ao propósito evolutivo. Porque a natureza, ela nos possibilita um verdadeiro alinhamento com o nosso propósito evolutivo. E quando nós nos alinhamos a esse propósito, nós conseguimos realizar as nossas metas e os nossos objetivos com a plenitude da nossa realização e felicidade. Eu vou passar ensinamentos disso também. Então, a verdadeira consciência ecológica, ela surge quando nós compreendemos a vida que pulsa na natureza. Existe uma vida que se veste de árvore. Além do tronco, além da água, além do ar, existe uma vida. Uma vida que se veste desses elementos para poder nos servir. E no momento em que nós tomamos consciência disso, nós passamos a ter uma comunhão. E essa comunhão é um dos propósitos para a nossa evolução. E com isso nós podemos verdadeiramente ajudar
no resgate da verdadeira sustentabilidade e ecologia para o benefício de todo o planeta Terra e de nossa própria espécie humana. Então, é algo que é a verdadeira consciência ecológica, que surge através desse despertar de consciência. E tudo isso é feito de uma maneira dinâmica, tudo foi gravado lá, em meio à natureza, com um movimento, mostrando, lá tem uma bela cachoeira, lá tem os ipês que foram plantados ao longo de todos esses anos, né? São centenas e centenas de ipês que nós temos lá já plantados, existe até uma mandala, e vocês vão conhecer uma mandala de 72 anjos, e tem toda uma história que é perfeitamente conectada com essa essência, com o propósito e com todo o autoconhecimento que circunda toda a história desse local. Então é uma história que certamente ela somará com uma força inspiradora para cada um de vocês. E com muita honra eu convido cada um de vocês para participar desse IPEssência online. E é lógico, eu teria que dar uma parcela de contribuição para isso, e tendo em vista a importância disso nesse momento. Eu sou muito sensível ao que nós estamos vivendo num momento de pandemia, com pessoas com muito desafio, não só físico, como também do lado financeiro, de trabalho. Então, eu alinhei tudo isso num momento em que nós planejamos lançar esse IPEssência. Então, para vocês terem uma ideia a nível financeiro, uma pessoa que participa do IPEssência ou participava do IPEssência presencial, ele com despesas de deslocamento, de hotel e de vinda até aqui, ele gastava nessa faixa R$3.000, em torno de R$3.000. Então nós partimos desse princípio, entre passagens, deslocamentos, uma pessoa do IPEssência presencial para vir até aqui. Nós pensamos em dar um desconto de 90%, e isso chegaria então a R$300. Esses R$300 seria a base, já com um bom desconto, para viabilizar a participação das pessoas. Mas, tendo em vista tudo que nós estamos passando, eu resolvi dar um outro desconto, um desconto maior. E chegamos então a esse valor, o valor de R$136. Sim, R$136, isso! Esse pequeno valor, um valor simbólico para viabilizar essa primeira turma do IPEssência online. Então o presente que eu falei no início é que você que está assistindo aí vai poder entrar agora nesse site que está marcado aí, www.ipessencia.com.br, e fazer agora a sua inscrição por esse valor. E fazer a sua inscrição e já começar a acessar esse curso online que já está à disposição para você. Você vai fazer esse curso por esse valor promocional nessa primeira turma, e com isso você vai poder assistir a essas 24 videoaulas por um prazo de 1 ano. Durante 1 ano estará o acesso livre para você assistir essas aulas, para você assistir e participar dessa jornada do IPEssência online. O material didático está incluso nisso, que você vai poder baixar e acessar também nessas videoaulas. Outro ponto importante, que você terá o certificado ao final, e
um ponto que eu julgo muito importante também é que você estará participando de ações de preservação ambiental. Sim, ao você participar do IPCência Online, você estará ajudando a preservar essa área de 21 hectares de Chapada dos Guimarães que usamos para preservação ambiental e para o despertar da consciência e para o plantio de muitos ipês. Você vai ajudar com que continuemos a fazer esse trabalho de preservação da natureza e você será um guardião da natureza, um patrocinador dessa causa. Então, eu convido você a participar dessa iniciativa, a se integrar nessa corrente luminosa do despertar da consciência, da reconexão com sua essência e somar nesse evento do IPCência Online. O meu sonho de levar os princípios do IPCência para mais pessoas está se tornando realidade e você é convidado para somar nessa materialização desse sonho. Então entre já nesse site e faça já a sua inscrição. Você pode, esse valor de R$ 136 ainda você pode acertar em até 10 vezes sem juros no cartão e, enfim, da minha parte eu tenho dado todas as condições para poder ajudar as pessoas a acessarem esses ensinamentos e esses princípios que tanto me ajudaram ao longo de todos esses 30 anos. Então, é algo que eu compartilho com muito carinho, com muito amor, todos esses princípios que eu levei muito tempo e muitos anos para acessar, eu compartilho com vocês com muito amor. E eu tenho certeza que nesses momentos desafiadores que estamos passando, você terá um alento, você terá força, você terá um adicional de força para poder suportar os reveses que estão vindo e que poderão vir, mas com muito mais consciência, discernimento, sabedoria e saúde. E a força de superação dos ipês certamente lhe ajudará também. Eu agradeço a sua atenção e deixarei aqui na tela, mesmo ao final, as informações aí do IPCência para que você possa continuar aí a acessar. Fica o convite e eu espero cada um no IPCência Online. Vamos todos somar nessa causa que é certamente algo muito positivo para essa reconexão com a nossa essência e caminharmos para as autorrealizações em questões que certamente nos ajudarão e ajudarão todo o planeta. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Gratidão e até o IPCência Online.